Que mais? Enfim, acho que também esse também estou entendendo que tem a ver com um acordo anterior, né, com esse acordo mais histórico, de que nenhuma outra atividade se sobrepõe às atividades, né, de plenárias, né, sejam elas quais forem, né. As que nós denominamos como plenárias éticas de julgamento ou as plenárias ordinárias, entendendo que as atividades de núcleo, enfim, a gente sempre precisa tentar organizar a partir do calendário, lembrando também que a gente entendeu algumas plenárias anteriores de que as plenárias em horário comercial não deveriam mais acontecer, então elas não têm acontecido por indicativo do plenário, por maior parte das conselheiras indicar indisponibilidade, acordado aqui no plenário. Nós cancelamos todas as últimas plenárias em horário comercial, mantendo somente as plenárias de horário noturno. Então, acho que isso dialoga um pouco com o que a Regiane e o Aristeu trouxeram, né, de que este é o combinado. Se a gente combina que não vai ter de tarde, não teremos de tarde. Mas daí, ao mesmo tempo que a gente cancelou as da tarde, as da noite e as do sábado, que foram mantidas, permanecemos com indisponibilidade das conselheiras para participação. Então, daí eu não estou entendendo como é que a gente faz. A gente combina uma coisa e aquilo que a gente garante conduzir, né, realizar, a gente também não tem conseguido realizar. A questão do que se chamou de mudança, na verdade, como eu já tinha dito na minha fala primeira, esse já era o processo desde sempre. A alteração do pedido de justificativa, isso se incluiu no e-mail que vai a todas as conselheiras, né? Esta foi a única mudança. Porque daí, quando o quórum não era completo, se enviava o e-mail para as conselheiras pedindo justificativa. A gente antecipou uma etapa do processo. A gente manda a convocação, né, das pessoas e pede para que as pessoas mandem a justificativa. Então, se pudermos resgatar, acho que a Bruna esteve num momento próximo das atividades da COI, ela deve se lembrar disso, de que era enviado o e-mail convocando, quando as pessoas, né, o quórum não era composto, a gente mandava um e-mail, né, mandava-se um e-mail, a gente não, era enviado um e-mail pedindo justificativa. Então, na verdade, a gente está antecipando uma etapa. Então, não estou entendendo que a gente não está fazendo um processo novo. A gente, na verdade, está facilitando o processo de trabalho das trabalhadoras. Associado a isso, este é exatamente, acho que o mérito da avaliação, se isso demanda mais ou menos trabalho, eu vou considerar o que as trabalhadoras da Comissão de Ética me indicaram, de que elas preferem que, desta maneira, fica mais fácil de organização da sua rotina de trabalho. Por mais que a gente discorde, entendo que a gente precisa considerar o apontamento das próprias trabalhadoras, né? Elas trouxeram esta informação, e eu já tinha dito isso também na minha fala primeira. E também é importante lembrar que, entre outubro e este ano, diversas vezes, algumas conselheiras foram até a Comissão de Ética questionar. É que a Luciana não está aqui, a gente tinha combinado dela vir à tarde, porque pensei que a gente ia ter esse ponto à tarde, depois do almoço. Se ela estiver aqui ou em outro momento, ela pode me ajudar a reafirmar esta situação, de que diversas conselheiras chegaram à Comissão de Ética, ou enviaram e-mails à Comissão de Ética, ou ligaram na Comissão de Ética, dizendo que os seus nomes não estavam na plenária, porque tinha-se entendido de que ela não poderia, teve-se um entendimento das trabalhadoras de que aquela pessoa não estaria. Então, ela não foi inserido o nome da pessoa, por exemplo, numa ata, numa lista de presença. E as pessoas questionaram por que o seu nome não estava lá. As trabalhadoras, porque você tinha indicado que não viria, mas eu vim. Então,
Isto é um problema, porque daí a gente indica uma indisponibilidade ou uma disponibilidade, e quem acaba ficando na responsabilidade do gerenciamento da agenda pessoal de cada uma das conselheiras são as trabalhadoras da COI, que têm uma demanda gigantesca de trabalho. Eu já apresentei os dados, todas vocês conhecem os dados de trabalho. Quem esteve próximo das atividades da Comissão de Ética sabe da demanda e do trabalho intenso do qual as trabalhadoras investem cotidianamente as suas atividades. Sabemos, né, disso tudo, e já te compartilhei isso com vocês. Então, acho importante a gente não responsabilizar as trabalhadoras por uma atividade que é personalíssima, como o Aristeu disse. Cada conselheira deve indicar o que pode e o que não pode. Não dá para a gente pedir para que uma trabalhadora, entre uma atividade de uma comissão de instrução ou qualquer outra atividade, ela precisa estar responsável pela agenda de uma ou outra conselheira. Eu tenho como encaminhamento a gente levar essa discussão para votação. É isso, se a gente permanece ou não com essa situação, feito isso. Tem a Bruna e a Bia. E a gente precisa realmente seguir. Acho essencial fazer um resgate dessa discussão, que ela começa por um e-mail questionando a necessidade da confirmação de ausência em cada plenária e se isso não seria excessivo. Ao invés disso produzir uma resposta indicando, por exemplo, o que você acabou de dizer agora, que esta mudança... porque, de fato, não era assim, né? Acho que existe, sim, uma diferença entre solicitar, caso o quórum não esteja composto, a justificativa. Isso é um cenário que é bastante diferente de solicitar todas as vezes, para quem está recebendo a solicitação. Se esse e-mail fosse respondido da forma como você respondeu agora, porque todas as plenárias estão sem quórum, e então, para as trabalhadoras, é mais fácil que já vá no mesmo e-mail, ao invés de pedir um parecer jurídico para justificar isso, já teria sido resolvido o problema. Você entende? Então, mas mas é importante verificar que a atenção é de todos os lados, né? Porque o que eu estava falando sobre ser suplente é porque se a gente vai judicializar um questionamento por e-mail a ponto de ter uma normativa jurídica de como a gente deve proceder, então a gente tem que rever todo o nosso procedimento. E aí sim tem que rever o lugar da suplência, porque a gente tem acordos que ultrapassam o nosso regimento. A forma como nós funcionamos aqui, quando a gente vai falar junto com todos os CRs, nas reuniões de COI, COF, seja lá quais forem, é única, todo mundo se assusta. As pessoas falam, não pode funcionar assim, como assim? Conselheiro, você é suplente e você participa de plenária, vocês votam nas plenárias, isso não pode, as pessoas falam que isso não pode acontecer em outros CRs. Então, se a gente for judicializar todos os questionamentos, a gente vai chegar nesse extremo. E foi isso que eu apontei com a minha fala. Não foi desresponsabilização dos passos, mas é que assusta que um questionamento desta ordem vire uma solicitação de parecer jurídico, como não é a primeira vez que isso acontece, né? Já houve até a necessidade do advogado vir até aqui para justificar o parecer jurídico que ele fez e que era um parecer jurídico que, né, também não fazia sentido naquela ocasião. Do meu ponto de vista, a justificativa de que agora os quórums não estão sendo completos, nenhum, e aí, por isso, vem junto à solicitação, porque para as trabalhadoras era muito mais ardiloso, para mim, pessoalmente, contempla. Agora, também quero desfazer um equívoco de que houve questionamento em relação ao mérito das ausências do Rodrigo. Não entendo que foi isso que houve. Houve um questionamento porque ele, absolutamente em nenhuma ocasião,
se prontificou a participar de plenária e isso não estava esclarecido o motivo. E foi questionado a ele por que ele não vinha. E ele disse que ele não vinha porque ele estava trabalhando. Eu entendi isso. Não se questionou se a resposta dele não foi questionada. Então, também não houve questionamento. Exato. Então, não houve questionamento do mérito. Sim. Ok. Mas, e aí, se o quórum está composto, não há necessidade das pessoas justificarem. Eu acho que isso que é importante ressaltar, porque se a gente ficar justificando a ausência com quórum composto, a gente não precisa, por exemplo, como eu dei o exemplo do Edgar, o quórum está composto, ele estava aí e ele justificou a ausência. Aí como é que a gente lê isso? Entende? Então não faz sentido que a gente justifique uma ausência se o quórum já está composto. Eu acho que a lógica é que se justifique a ausência quando não tem quórum completo. Porque senão a gente não tem coerência. Uma pessoa que está aqui e está justificando a ausência sem quórum composto. Isso eu acho problemático. Assim como, por exemplo, as reuniões da diretoria são às sextas, simultaneamente, ou vocês esticam até o tempo da plenária. E aí, então, vocês não poderiam justificar a ausência nenhuma vez porque vocês estão em atividade do CRP. Entende? Então, a gente tem... A atividade da COECOF é precípua, inclusive em relação à reunião de diretoria, se a gente for ter esses entendimentos. Sim, eu sei, eu não estou questionando. Vamos desarmar-nos, por favor? Eu não estou questionando isso, eu estou exemplificando que se a gente for solicitar justificativas desta forma, sem o quórum tá completo, o que está sendo dito aqui é que outra atividade do Conselho, simultaneamente à plenária, não pode ocorrer. E aí a reunião de diretoria também não poderá ocorrer. Então a gente vai se complicando. É isso que eu estou dizendo. Eu quero saber se a mesa vai colocar para encaminhar para votação. Quero ouvir a Regiane e a gente já faz isso. É que assim, eu fui até falar com o Rodrigo se eu podia manter a minha proposta de encaminhamento, porque ele já trouxe meio que uma justificativa. Eu não sei se eu estou sendo otimista demais, mas o que eu estou percebendo é que a gente... O problema está sendo, acho que, de um entendimento... O meu entendimento em relação às justificativas, seja ela após ou antes, é de que a gente possa evitar cancelar plenárias em cima da hora, depois que as pessoas viajaram. Eu não sei, eu entendi isso lá atrás. E que quando a gente pede, já junto com a convocação, a gente tira a responsabilidade da funcionária ficar monitorando a pessoa que ainda não respondeu. Penso que a funcionária... Isso eu estou lembrando, gente, da história que eu tenho de COI, né? Que a gente... Penso que nessa gestão a gente melhorou bem o que a gente fazia na gestão passada. Não sei se o Ariceu vai lembrar, mas que quando a pessoa não justificava, elas ficavam ligando e só avisavam o presidente da... Quando ela fala assim, não consigo falar com esse... a gente não podia cancelar uma plenária sem ter a sem saber que aquela pessoa realmente não vai poder estar no quórum. Penso isso. E a minha proposta seria de perguntar para elas se eu acho que o problema é a gente facilitar o trabalho, desde que a gente consiga organizar de uma forma possível, né, a nossa participação, sem sobrecarregar nem... que eu estou sentindo que é uma sobrecarga de eu ter que justificar toda vez uma coisa que parece que eu já falei, né? É isso. Assim. Então, eu nunca posso de sexta, mas sempre eu tenho que justificar que eu não posso de sexta. É esse o problema, né? E aí a gente tem um lado que a gente está falando pelas funcionárias dizendo... Existe um jeito de que facilite... Eu acho que a minha proposta não era ir para votação, era perguntar para elas. Há uma forma possível de a gente, dado essa problemática, de a gente resolver sem sobrecarregar o trabalho de vocês? Porque, mesmo que a gente imagine o trabalho delas, quem faz são elas. E, de repente, ver se elas têm uma proposta para a gente. E aí a gente tentar acatar. No sentido assim, porque eu acho que não é uma tentativa de judicializar. Isso a gente já combinou e está gravado numa plenária lá atrás, que a gente vai tentar não se responsabilizar em relação a isso. Acho que a gente tem, embora a gente responda alguns processos, eu acho que não tem nenhum em relação a este, que eu saiba. Né? Eu acho que a gente tem
eu acho que foi um consenso de que quando a gente for aprovar o calendário, a gente se responsabilize em relação ao calendário, né? Então, eu penso que talvez a gente precisasse ouvir não o que a gente... Né, uma pergunta mais objetiva que elas possam responder. Aí eu não sei, Rodrigo, se está indo contrário à sua proposta de ir para a votação, mas eu penso que é importante. Então, gente, eu concordo, disse isso já para a Regiane. Eu estou trazendo a fala delas, não estou trazendo a minha fala. Né? Lembrando que a gente está com esse ponto desde fevereiro. A gente falou disso em fevereiro, em março, na verdade. Né? Então, esta é a fala das trabalhadoras em março. Então, se vocês quiserem que eu perguntem para elas se elas permanecem com a mesma fala em junho, eu posso fazer isso. Acho bobo, né? Vou assim já, né, para não achar outra palavra. Estou trazendo que elas indicaram que esta maneira facilita o seu trabalho. Se a gente entender que precisa perguntar de novo, a gente pergunta, né? Mas ok. Né? Então, acho que esta é uma decisão de que a gente, né, precisa pensar. E acho que só vou só dizer que o questionamento ao jurídico tem a ver com a partir das minhas decisões naquele momento como presidente da comissão de ética, né? Então eu quero entender se os atos, né, se ele está correto, não está, enfim. Então, no momento que foi questionado, eu fui levantar se ele tinha fundamento ou não. Eu tinha entendido que sim, e fiz isso. Mas, enfim, né, não preciso justificar as minhas ações também desta maneira. Né, o encaminhamento está lá. É isso, gente. Então, acho que a gente precisa saber. A gente quer perguntar de novo? Então, acho que a gente faz... Queremos, novamente, perguntar às trabalhadoras se esta é a melhor maneira? Então, desculpa, eu estou fazendo o encaminhamento da pergunta, jogo, né, para a mesa, perguntar para o plenário se é isso. Então, acho que a gente perguntar isso novamente para as trabalhadoras, enfim, o que eu estou entendendo aqui, nós vamos manter aquilo que as trabalhadoras pediram ou nós vamos votar, né, ou nós vamos votar não fazer isso, assim. Esse é o encaminhamento, né? Então faça. Porque eu perguntar mais uma vez se o Rodrigo está nos afirmando que são elas que trouxeram. E primeiro que eu não entendo que seja perguntar de novo. Eu acho que até acolhendo aquilo que a Regiane trouxe aqui. Nós escutamos agora aquilo que o Rodrigo aponta, e o que eu não duvido é a fala das trabalhadoras. E considerando aquilo que o plenário falou, devolver às trabalhadoras com a seguinte pergunta: considerando aquilo que o plenário, pelo menos parte do plenário, considerou e trouxe, existe algum instrumento? É possível a construção de algum instrumento? É possível a construção de alguma alternativa? Então, não é perguntar de novo, não é uma coisa de birra, de criança, de falar que, olha, vamos perguntar de novo. Não é isso. É agora, escutando aquilo que conselheiras e conselheiros falaram aqui, devolvendo para as colegas e para os colegas que estão lá na COI, qual que é a proposta? Qual que é a proposta alternativa? Basicamente, era isso. Eu não sei se isso contempla aquilo que Regiane tinha pensado, não sei se, na verdade, é apenas uma reiteração daquilo que Regiane havia refletido, mas é a proposta que eu tenho. Mas só queria entender, Rodrigo, se essa já não é a proposta que elas nos dão. Então, a gente... Assim, vou dizer para vocês, eu não sei se eu posso falar, eu não me inscrevi. Então, se eu puder falar, eu queria dizer um pouco do que a gente ouve, tem ouvido nas conversas com os trabalhadores aqui em São Paulo, na sede especificamente, os trabalhadores do setor, de quantas vezes eles são consultados sobre a mesma coisa ao longo de um tempo, da história, da mudança das gestões. E o quanto tudo aquilo que a gente consulta para eles cai no descrédito. Assim, então, a gente precisa também entender que essa, pelo que eu estou entendendo do Rodrigo, é uma proposta das trabalhadoras. E aí a gente vai perguntar de novo para elas se elas mantêm a mesma proposta. Então, a gente tem um dado, estamos ouvindo dos nossos trabalhadores que, de novo você vem me perguntar isso, né? Estou trazendo esse dado aqui para vocês. E aí
no sentido da gente avaliar se nós vamos fazer isso e repetir isso e cair, né, mais ainda na descredibilidade junto das nossas trabalhadoras. Então, a minha proposta, e aí estou entendendo que posso encaminhar essa como proposta da mesa, e aí o plenário também pode apreciar, é que a gente decida se nós vamos contemplar a proposta das trabalhadoras ou se a gente vai decidir que não vamos contemplar a proposta das trabalhadoras do CRP São Paulo. Você quer fazer uma defesa contrária, Bruna? Exato. Tá. Eu entendo isso que você diz, Luciana, de uma forma diferente. Acho que talvez seja interessante dialogar com essas trabalhadoras no sentido de que os grupos mudam continuamente, assim como as metodologias mudam. Se a gente cristalizar modos de fazer, também não é inteligente, né? Eu acho que faz parte da cultura institucional aceitar e refletir a respeito das mudanças. Então, isso não é muito pelo contrário. Se você questiona nova, ou porque você não sabia e você está chegando, né? São pessoas novas que estão mudando constantemente. Então, mesmo nessa gestão, as coordenações de comissões e espaços já mudou várias vezes. E aí as pessoas novas que entram vão perguntar mesmo. Ou é porque, ainda que seja uma sugestão, ainda permanece não funcional. Então, será que é possível refletir mais um pouco e tentar encontrar uma outra alternativa frente a essa nova discussão que se deu? Será que não tem nenhum elemento novo que se apresentou? Isso não é desacreditar ninguém, nenhuma pessoa parte desse processo, nem as conselheiras envolvidas e nem as trabalhadoras. Eu acho que isso faz parte de gerir algo do tamanho do CRP com o número de colaboradores e funcionários do CRP. Isso que é instituição. Por isso que as instituições são tão difíceis de se gerir. Então, acho que cabe também esse diálogo junto às trabalhadoras quando elas trouxerem isso, acolher e devolver essa reflexão, né? Então, acho que não é desqualificar o que as trabalhadoras já trouxeram, é levar para as trabalhadoras que houve essa discussão novamente, porque se a discussão ainda existe, é porque a dificuldade ainda permanece, e se é possível conseguirmos uma outra reflexão nova. Elas podem dizer que sim, vou tentar pensar em algo novo, vou dizer que não, as possibilidades se esgotaram e essa é a última. É um encaminhamento diferente, não é de descrédito de ninguém. Rodrigo, você quer fazer uma defesa ou já encaminhamos para a votação? Ok, então. Bom, então o plenário se sente esclarecido para que a gente vote? Tudo bem? Podemos encaminhar, então, pela votação. Então, a gente tem a proposta. Posso encaminhar? A proposta é seguir como está sendo feito a pedido das trabalhadoras, trazida pelo Rodrigo Toledo. A proposta é não seguir, consultá-la se há outra forma de chegarmos nesse lugar pensado. Entendi. Então, vamos lá, gente. Pondo aí em votação. Não. A primeira proposta, manter junto... Eu vou... Não, justificar é a proposta das trabalhadoras, não é? Isso. É isso. Em que elas já fazem uma vez só o serviço que elas fariam em duas. A primeira proposta é manter como está sendo não feito. Vou porque vou e já está ótimo. Ela tira aquela pessoa do cenário dela de consulta se alguém não puder. Aquela pessoa já... Tá. Eu entendi isso, né, Rô? Você quer... Estou entendendo que a proposta é manter a justificativa, porque esta é a proposta encaminhada pelas trabalhadoras. Se você tiver uma divergência, coloque, porque esse é o momento da gente fazer a votação. A da Bruna já foi aprovada. Gente, a minha proposta que eu apresentei era, se fosse possível, ainda falei, uma proposta de encaminhamento se fosse possível, mas eu acho que o que está sendo proposto é a gente ter que justificar cada plenário ou não é isso? Nós estamos votando a sua proposta de encaminhamento, inclusive, Rê. A gente está votando se... Tudo bem, é que eu acho que aí a gente vai votar ou já justificar ou já não justificar, né? A gente vai votar ou já justificar ou voltar para as trabalhadoras numa nova consulta. É isso que a gente está votando. Ou a gente vai votar o encaminhamento que você deu,
de consultá-las novamente ou já decidir hoje pela continuidade da justificativa. É isso? É isso. Isso. Então, proposta número 1, mantemos do jeito que está sendo feito, sendo que esta é a proposta por hora apresentada pelas trabalhadoras. Proposta número 2, encaminhar novamente a consulta às trabalhadoras diante do que foi discutido aqui para posterior análise pelo plenário. É isso? Muito bem. Se elas trouxerem a proposta, nós vamos acatar a proposta delas. Tá bom. Então, encaminhar as trabalhadoras depois, a partir da discussão de hoje, e a proposta que elas nos trouxerem é aquela que vai ser acatada pelo plenário. Mas tem que precisa não, só uma coisa que você está falando, Bruna. Precisa reapresentar para o plenário ou o Rodrigo já toca? Porque se ele Informe. Ok, mas é um informe, então. Se ele recebe essa informação segunda-feira e já toca o trabalho. É isso? Tá. Você acha possível? Você pergunta isso segunda-feira. Não, sim. Segunda-feira é... Tá, então pera um pouquinho. Então, se a gente vai perguntar e não vai precisar votar de novo aqui, o Rodrigo já faz essa pergunta e já nos informa. Aí a gente encaminha desse jeito. Pode ser? Porque aí não tem que votar de novo depois. É isso que eu tinha falado, que não precisaria votar, que era uma proposta de tentar reforçar essa ideia das trabalhadoras dizendo. Mas aí a gente estava votando duas coisas meio iguais, assim, entendeu? Mas tudo bem. Não, na verdade não era. Enfim, tá bom. Seguimos. Nós tínhamos combinado o teto de 13 horas para o almoço. E nós... Oi. Então, daí eu preciso dizer que eu tenho outros pontos, daí eu quero terminar todos. Eu quero terminar todos, de uma vez agora. Então a gente vai ter que ficar até terminar. Tá bom. Tudo bem? Eu vou fazer isso. Porque eu dispensei a Luciana de vir, porque a gente tinha combinado de vir à tarde. E dela não virá mais, então, enfim, eu quero terminar isso, gente, de uma vez. Assim, estou me disponibilizando a terminar e a gente seguir com outras coisas. Então vamos. Pode ser? Mas Rodrigo, mas quanto tempo você precisa disso? De tempo? Eu preciso de 5 minutos. Então, ótimo. Então, é isso. Eu preciso de 5 minutos. Tá bom. Tudo bem? Então tá. Porque eu entendo também que todos os outros pontos seguintes são informes e... Né, então, ponto 3. É referente à Câmara de Ética Profissional. Eu vou falar, Reginaldo, rapidamente, e daí o Reginaldo complementa. Nós temos uma atividade, né, da Câmara de Ética, já conhecida por todas. A Câmara de Ética finaliza um trabalho no próximo mês, né, numa primeira atividade. E a partir desta atividade, a gente está propondo o encerramento da Câmara de Ética. Então, é uma atividade, ela, quando, né, se constituiu por uma decisão, né, da Comissão de Ética, né, presidida anteriormente pela Andréa. Então, a gente, na verdade, está trazendo a informação de que ela, finalizando essa atividade, deste momento, ela encerra, porque a gente entende que a COE é o órgão de assessoria, né, às atividades. Então, a gente continuará disponível a todos os núcleos, comissões que se coloquem, que convoquem a COE. A gente só entende que não somos nós que deveremos conduzir as atividades. Você quer complementar, Reginaldo? Pela discussão que o grupo foi tendo, pela metodologia que a gente foi adotando, porque o tema que a gente trabalhou inicialmente, o primeiro tema, foram as comunidades terapêuticas. Então, o grupo foi adotando uma metodologia de tentar pensar quais são as questões éticas que mais aparecem nessas comunidades, as fiscalizações, e produzir
para a categoria pequenos textos a partir dessas perguntas, perguntas e pequenas respostas em relação a essas questões éticas, para a gente publicar no site depois. Então, a gente conseguiu pensar 13 perguntas que são as mais que se referem aos problemas mais comuns, propor respostas, né, éticas e políticas em relação a essas perguntas, e a gente vai abrir uma página no site, aí tem que conversar com a comunicação depois, para a gente colocar essas perguntas para acessar a categoria em relação a isso. Então, esse é o produto que a Câmara vai poder produzir. Aí a gente tinha proposta de um segundo tema, mas agora estamos avaliando que a gente vai encerrar a Câmara, não vamos partir para esse segundo tema. Complementando o ponto, a ideia é de que todas as atividades, né, de orientação ética elas vão continuar. A gente só entende neste momento que ela, organizada como uma proposta de uma Câmara de Ética, ela não faz sentido. Então, todas as atividades de discussão ainda permanecerão, mas só né, informando o plenário de que a Câmara de Ética, como Câmara de Ética, ela se encerra. É isso. Eu só fiquei confusa do porquê da extinção, porque eu entendi que foi algo bastante produtivo, que rendeu aí um produto final interessante, urgente e necessário à categoria. Então, a organização, como estava sendo feita, me parece bastante produtiva e producente, e instituir um espaço onde isso pode se manter ativo, né? E aí outros pontos de angústia nossa, por exemplo, agora como a questão do depoimento, poderia ser algo a ser discutido pela Câmara de Ética nesse próximo, ou vocês já tinham levantado algum outro tema. Então, eu só estou com dificuldade de entender o porquê da extinção, se você disse que é interessante que se mantenha um debate, um espaço de debate, assim, né? Temos alguém? Não, eu queria só registrar assim, que a gente, enquanto COF, a gente recebe muitos elogios em relação à produção e à condução dos trabalhos, então acho que é importante registrar. Eu sei que é exaustivo, a COI também está, assim como a COF e os dados apresentados, mas eu assino as representações que chegam, né, cada vez a gente está estourando em números de processos, e a mediação também acho que leva bastante tempo, então eu entendo, né, eu acho que talvez isso, mas eu acho que talvez a gente possa até pensar, não sei, né, enquanto conselho, de essa discussão ser mantida de alguma forma, talvez, eu não sei se dividir responsabilidades, ou um núcleo tocar, ou não sei, porque a gente faz um tipo de construção de orientação que é muito, tem coisas que a gente tem na COF já, até de material produzido, mas a partir de processos éticos, né, a partir de demandas de processos éticos. Então, é um processo de orientação focado, né, por isso que eu acho que a metodologia foi bem interessante, que a gente pega desde da orientação da fiscalização do motivo que foi, faz todo um estudo de toda a fase processual e os entendimentos, né, que foi tendo aquelas questões, a ponto de chegar num momento de orientação focada, então, em relação às comunidades terapêuticas, muito a direitos humanos, né? E em relação às comunidades terapêuticas. Então, achei um trabalho que foi bem interessante. Talvez a minha proposta seria, eu estou sabendo que participei da última reunião, estou sabendo que ela vai ser extinta, que a gente pudesse parar, de repente, os trabalhos agora, tentar produzir, né, publicar o que foi produzido e a gente repensar se tem alguma proposta para o segundo semestre. Então, a gente encerra, mas repauta isso se alguém tiver alguma ideia, ou se alguém, né, e aí traz uma nova proposta. Então, assim, acatando o que vocês estão colocando das dificuldades, mas que a gente possa deixá-la na agulha, assim, não é uma coisa que a gente descarte enquanto projeto, assim, é uma proposta, não sei, vamos ver. Complementar. Então, acho que talvez a gente possa trazer a apresentação do resultado em julho, né, na plenária de julho, que a gente termina em junho, faz uma apresentação em julho e aí a gente volta a debater.
se a gente continua como Câmara ou outro espaço. Eu só coloco a minha dificuldade, porque assim, eu quanto à ação política, eu tenho a Comissão de Direitos Humanos, estou assim, com dificuldade com o núcleo de emergências e desastres. Talvez, se continuar a Câmara, eu não vou conseguir me colocar na coordenação novamente. Então, porque estou fazendo bastante coisa ordinária, principalmente na COI, e aí, às vezes, o tempo para a ação política acaba ficando menor. Então, a gente tem que fazer essa discussão também. Se continuar como Câmara, não me dispõe a continuar na coordenação, ou pensar em um outro espaço, uma outra metodologia para continuar debatendo isso. Alô. Então, acho que o Reginaldo traz exatamente o elemento que complementa a questão da nossa decisão de encerramento. O Reginaldo não tem disponibilidade, o Edgar não tem disponibilidade, eu não tenho disponibilidade. Ou seja, a COI não tem como tocar. Primeiro, por indisponibilidade, pelas diversas atividades do qual nós três estamos envolvidos na COI. A outra questão é que, por exemplo, nessa discussão, que sim, bem potente, bem bacana, mas o núcleo de saúde, que está ligado diretamente a esta temática, não tem participado dessas atividades, acho que por indisponibilidade das pessoas de estarem nos horários que são possíveis neste momento pelo Reginaldo, que coordena a reunião. Então, a gente percebeu que nós, na COI, por mais, por exemplo, que o Reginaldo tenha neste momento, elementos que possam contribuir para este debate, em outras temáticas talvez a gente não tenha elementos. A gente precisa que esse debate seja construído pelos núcleos que têm estofo para discutir aquela temática. E a COI se disponibiliza e se coloca à construção disso. A gente só não tem condições, neste momento, né, pessoal, né, e também indisponibilidade, porque a gente não domina todos os temas. Então, a gente precisa que essa temática seja conduzida por outros, e a gente continua com a nossa função, que é a função de assessoria, a partir de todo o histórico que a gente pode levantar a partir das questões da ética. Acho que com isso eu tento responder a Bruna e a Regiane. Então, é isso. A gente finaliza, como o Reginaldo destacou, eu sugiro, de que a gente traga os elementos, né? A gente tinha um encaminhamento outro, que era a disponibilização do material ao núcleo de saúde, para que o núcleo de saúde possa validar, avaliar, fazer contribuições, e o núcleo de saúde decidiu o que ele fará com o material produzido. Era esta a nossa proposta primeira. Daí, agora, eu não sei, Reginaldo, se a gente mantém a primeira ou a gente mantém esta que você está trazendo, de trazer para o plenário avaliar. Eu sugeriria a gente manter a anterior de submeter ao núcleo de saúde, e o núcleo de saúde decide o encaminhamento. Desculpa, eu estava inscrito só, e aí como a gente continuou debatendo, então, só para trazer o posicionamento. Se for possível fazer dessa forma que você está propondo, sábado que vem a gente tem reunião, e até perguntar se é possível trazer o material para que a gente já discuta em reunião, ou a gente vai discutir a temática. Ela termina em junho. O plantel só finaliza no mês de junho, na próxima reunião. Então, posso fazer uma proposta aqui? Então, porque, como, de fato, o núcleo de saúde é núcleo interessado e que iniciou um processo de trabalho que foi interrompido, pelo menos nessa reunião do dia 26, eu trazer a discussão, porque tem uma atividade que é essa com relação à questão das comunidades terapêuticas, né, que estava lá em pauta, né, que a gente estava construindo. Então, para depois trazer um retorno, né, para os próprios representantes da Comissão de Ética com relação ao encaminhamento. Tá. Ok, eu acho que isso não tem problema, porque o trabalho está encerrando. Eu só quero deixar destacado que a gente encerra a Câmara de Ética como responsabilidade da COI. É isso. Então, com este trabalho, a gente encerra a responsabilidade da COI de conduzir os trabalhos da Câmara de Ética. É isso. Mandar para vocês, né, para isso, não é nenhum problema, porque já era até o que a gente estava pensando. É isso, Reginaldo Edgar? Ok. Então, tudo bem? Sim. Tá. O ponto 4, oficinas de documentos escritos, isso também já passou. Era para pedir para todas as subsedes encaminharem as suas planejamentos de oficinas de documentos escritos, que está sobre a responsabilidade financeira da COI. Já recebemos e vamos, a partir dos valores e do que a gente teve de planejamento,
indicar os valores dos quais são possíveis de serem realizados. Todas as subsedes responderam e é isso. Na última reunião da Comissão de Políticas Públicas, a gente fez o compartilhamento dos informes sobre o GT Maternidades da Defensoria e que tem lá questões específicas relacionadas com a produção de documentos escritos também como um dos grandes problemas. E aí a gente fez um encaminhamento, né, então, de consulta à COI também, mas conselheira Mercedes, junto com a Helena Andreoli, para chamar outras psicólogas que têm acompanhado o debate do GT Maternidades, para que talvez a gente construísse um debate amplo, trazendo até a discussão da nova lei da adoção e do sequestro dos bebês das mulheres usuárias de álcool e outras drogas, e aí também que a gente fizesse uma casadinha, sei lá, num período da manhã, um debate mais político da questão, e no período da tarde, uma oficina de documentos escritos para a produção desses documentos, e que a gente também pudesse contemplar, talvez, como produzir um documento que também expresse o processo de defesa dos direitos das mulheres, alguma coisa nessa linha. Então, eu estou falando agora porque chegará, e assim você já sabe, todos já sabem como a gente está acompanhando essa demanda. Ok. E acho ótimo, e acho que a gente daí pode construir na parceria COI-COF junto com essa atividade. Assim, né? Acho que a Eugênia, não sei se concorda, porque acho que tem elementos que a COI e que a COF podem contribuir para esta demanda, e acho que a gente pode marcar depois. Isso, a gente senta juntos e conversa. Acho que, ok. Então, é só para informar que as subsedes vão receber agora nos próximos dias essa questão dos valores que a gente vai ratear entre todo mundo para executar as atividades. Então, a gente vai indicar o valor destinado para cada subsede, a gente vai ratear mesmo, né, os valores. Então, para que daí a subsede possa fazer a organização a partir daí, para facilitar e desburocratizar. O ponto 5 tem a ver com uma sindicância. Eu sei que está todo mundo cansado, está todo mundo me olhando desesperadamente, mas vamos lá. O ponto 5 tem a ver com a questão da sindicância, que a gente discutiu umas plenárias anteriores, e daí essa informação a gente não sabe o que aconteceu, porque agora tinha uma questão da impressão lá na COI, que ficou definida e tal. A gente avaliou isso e a gente está trazendo de que isso é inviável. Assim, é inviável a gente garantir as impressões na COI. Então, a gente está trazendo isso para ser debatido. Acho que a gente vai falar dessa sindicância de novo hoje. Não vai? Ou não? É outra sindicância. Oi? A sindicância já passou. Enfim, é que foi um encaminhamento do relatório da sindicância, essa questão da impressão, né? Então, tá. Então, só quero deixar destacado que a gente está lá na qual a gente está achando que vai ser inviável fazer esta questão, mas beleza. Então, já foi. E a questão da confirmação do quórum mínimo para as plenárias éticas e de julgamento, lembrar que a gente mandou para o federal a solicitação, né, da alteração do artigo 49, acho que a gente está aguardando o retorno, e lembrar, né, acho que a gente está falando bastante sobre o quórum, a pasta rosa passou, só tiveram 2 nomes inscritos para as plenárias de junho. Nós temos a plenária do dia 23/6 e das 2 plenárias do dia 23/6 escolhidas por este plenário, né, para acontecer no sábado, não tem nenhum inscrito, e as 2, né, tem as pessoas já inscritas anteriores. Hoje não teve nenhuma pessoa que se inscreveu para elas, e a gente não tem quórum, tá bom? Então, para nenhuma das 2. Uma a gente tem 6 pela manhã e outra a gente tem 3 pessoas pela tarde. Tá bom? Então é isso. Muito bem. Eu acho que a gente tem que encerrar o almoço, e só para dizer para vocês que nós temos comunicação, GT do Dia do Psicólogo, sindicâncias e a PAF, e dizer que nós não vamos poder passar das 17 horas na plenária de hoje por questões pessoais da mesa, que não vão poder permanecer após esse horário. Então, dizer que se a gente não der conta de discutir todos os pontos da PAF, esse é o ônus que a gente vai levar como CRP 06 para a PAF. Diga.
só para também tirar, e tirando pontos, e poder dedicar de fato à questão da APAF, a questão das sindicâncias, que parece que é só mesmo protocolar de prorrogar prazo, pode ser feito agora? Não, tem uma sindicância para abrir. Tem uma sindicância para abrir. Isso. Que é o ponto que está pautado. Aí a gente usa o ponto para falar do IDES. É rápido também, mas eu acho que vai dar mais trabalho. Melhor parar agora, até em respeito aos trabalhadores, para a gente poder fazer. A gente faz isso logo. 1h, né, gente? Às 14h15 a gente retorna. Só gostaria de justificar minha ausência no período da tarde, que eu tenho um compromisso familiar. Senão o tesoureiro depois fica reclamando na princípio de coisa, Guilherme e Luciana. Certo, né?